Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e sejam bem-vindos a mais uma análise de capítulo. Dessa vez falando sobre o capítulo 1106, um capítulo que por si só pode ter revelado o próximo arco de One Piece e basicamente todo o enredo da grande guerra final. Então se preparem, nós trouxemos muitas teorias incríveis, então se vocês já gostam do nosso conteúdo, já deixem um like aí embaixo e se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. E sem mais enrolação, vamos direto para esse vídeo. O capítulo começa onde o anterior terminou. Vegapunk continua com seu monólogo do capítulo anterior, falando sobre a possibilidade de Bonnie ser morta por um pacifista, agora que ela é um pirata. Vegapunk temia isso, então arriscou a sua própria vida e colocou um programa secreto em todos os pacifistas, baseados em Kuma. Vegapunk colocou Bonnie no topo da hierarquia de autoridade dos pacifistas, acima ainda da autoridade dos Gorosei. Vegapunk pede a Atlas que diga a Bonnie que ela tem autoridade máxima para controlar os pacifistas. Então Bonnie pede ao seu pai para ajudá-los a escapar da situação e graças à voz da Bonnie, todos os pacifistas se voltam contra os marinheiros. Existe uma teoria já comentada por nós há muitos vídeos atrás sobre como os PX e os Serafins podem trabalhar para Vegapunk e talvez tragam como protocolo 66 do ataque dos clones de Star Wars. Se você não é familiarizado com esse universo, os clones de Kuma e a tecnologia da Lua de One Piece é totalmente inspirado nos clones de Star Wars. E em dado momento, no filme A Ameaça Fantasma, o protocolo 66 é um movimento de controle dos clones para se voltar contra os Jedi, os exterminando no processo. O que faz isso se tornar possível em One Piece, primeiramente, é que a clonagem de soldados e esse tipo de troca de armas com o governo tem referências suficientes para isso. Afinal, um dos cientistas que colaborou com Vegapunk para a criação desse tipo de tecnologia é Judge, o líder da Germa 66. Pois é, isso aqui fica bem óbvio. E nesse capítulo isso acontece nessa cena perfeitamente bem, em pequena escala. Agora que a Bonnie tem esse poder, seria interessante ver essa teoria em grande escala funcionando. Todos os PX funcionando como contra-ataque no governo mundial, provocando a sua derrota na futura guerra, assim como o protocolo 66. Mas enfim, vamos continuar. Saturne percebe o que Vegapunk fez e imediatamente perfura o cientista com sua pata de aranha e ele cai no chão. Por um segundo essa página me assustou porque eu imaginei que seria uma ferida letal para o cientista. Mas se Kuma, que é o Kuma que está nessa situação, ainda pode sobreviver, quem dirá o Vegapunk? Para todos os efeitos, é muito confuso imaginar para onde esse personagem vai após a batalha de Egghead. Para muitos, inclusive para nós, é um destino perfeito que Vegapunk siga a viagem e encontre One Piece, descobrindo toda a verdade sobre o mundo. Ele herdou a chama de Ohara e a tecnologia do século perdido, então seria poético que ele chegasse até a verdade do mundo. Mas ainda assim, Mugiwara é um título muito alto para ser carregado por um personagem e Vegapunk não parece se encaixar tanto assim. Ele pode seguir com Oden, que não era realmente um pirata Roger, tal qual Rayleigh, por exemplo. Sua viagem foi curta até Laugh Tale. Mas se esse não for o caso, Vegapunk é um personagem coringa. Ele tem muito conhecimento e muito poder em suas mãos, logo se Egghead será destruída, onde ele ficaria? Em Elbaf? Bom, mas isso é um assunto pra gente comentar depois. São Saturne então ordena que Kizaru mate todos eles. Sanji e Frank tentam impedir Kizaru, mas Frank é perfurado pelo raio do almirante. Sanji bloqueia um de seus raios, mas é finalmente perfurado pelo almirante também. E então, Kizaru vai atrás da Bonnie. Ok, a gente sabe que muitos de vocês já começaram a debater sobre o Sanji aqui. Sempre existe a discussão sobre os níveis de poder, entre outras coisas, mas sinceramente, não sei como se importar tanto com isso em um capítulo como esse. Sanji não teve uma batalha grande até o momento, isso é fato, mas estar diante de Kizaru e Saturne sem medo, sem dar um passo para trás, e na medida do que o Oda escreveu para ele, ainda conseguir repelir alguns ataques já é algo a ser considerado. Assim como o Frank no capítulo passado que agiu corajosamente contra Saturne. Zoro ainda está preso com Lucy, um vilão que foi reaproveitado e até aqui, desde o início do cerco e Buster Call não teve muita participação. Então rapaziada, vamos dar uma segurada nessa briga toda de níveis de poder. Tudo isso sempre vai depender de como Oda vai trabalhar a história e o enredo. Se ele quiser que Luffy tenha um clash com Lucy de igual para igual no Gear 5 e depois no mesmo Gear 5 se mostre superior a Kizaru, que é claramente muito mais poderoso que Lucy, ele vai fazer. E adivinha só exatamente o que ele fez. Tudo bem, todas as teorias a respeito de Kizaru trair a marinha e ajudar nossos heróis parecem ter ido pro espaço. E isso, cara, é maravilhoso.
isso, porque teorias são teorias. Ninguém sabe o que realmente vai acontecer, e essa é a melhor parte de ser surpreendido pelo Oda. Pelas atitudes que Kizaru teve nesse capítulo de quase ter matado Kuma e Bonnie, fica bem claro que ele não voltaria atrás em hipótese alguma. Mas vamos falar sobre a página dupla tão esperada e insana que existe nesse capítulo. Os tambores começam a bater, a música não para de tocar e mesmo sendo páginas desenhadas de um mangá, parece até que a gente que está lendo sente e se empolga. Jogando Kizaru feito um saco de bosta, Luffy se transforma no Nika e Kizaru fica surpreso com o soco do Luffy, porque ele usa um soco normal de haki e não um novo ataque, apenas um soco simples com haki do armamento comum. Então o Luffy vira o chão de borracha salvando todos que estão caindo. São Saturno encara o Luffy em silêncio, e depois disso nós vemos que Kizaru está sentado no chão segurando a cabeça após levar um soco de Luffy. Ele não parece estar tão machucado assim, mas mesmo assim Luffy causou algum dano no almirante. A Bonnie corre para ajudar Vegapunk e ele revela a Bonnie que Luffy é o Nika. Em uma página dupla incrível vemos Bonnie chorando e olhando para o céu, onde Luffy está fazendo a pose de Nika. Dessa vez numa cena que remeteu ao Wano e não a uma transformação repentina como os capítulos passados. Essa cena foi simplesmente emocionante porque é tudo que nós esperávamos após esse flashback. Kuma e Bonnie finalmente contemplando o retorno do Deus do Sol. Sinceramente, quem não se arrepiou lendo essa página dupla é simplesmente maluco. Complementando com o discurso de Vegapunk dizendo que o garoto que atraiu os olhos de Kuma era na verdade o Deus do Sol que ele tanto esperava e que o mundo também espera por ele há séculos. O melhor de tudo agora, depois de comer igual um pedreiro, Luffy está de tanque cheio com poder total para a batalha. E mais importante, está rindo sem parar. Para quem não sabe ou não teve acesso, existe uma página de conceitos do Gear 5 que os editores mostraram recentemente, depois da apresentação do Nika. As duas principais informações sobre isso são: primeira, a ideia original é que Luffy ficasse permanentemente gigante. Sim, a forma do Gear 5 era para ser ele em forma gigante o tempo inteiro. Porém, por motivos de logística de desenho e luta, o Oda manteve o Luffy em seu tamanho normal. E em segundo lugar, a informação tão relevante quanto é que o poder de Luffy está intimamente ligado à sua risada e diversão. Quanto mais ele ri e quanto mais se diverte, mais forte ele fica. Isso já era óbvio, mas não escrito literalmente. As anotações do Oda deixam isso muito mais claro. E aqui no capítulo toda a terra de Egghead estremece e vira borracha enquanto Luffy grita: "Vamos ter um pouco de diversão." A ilha inteira agora é dele e virou borracha. É o Luffy no seu máximo de poder, enquanto o almirante tá caído no chão mais uma vez. E detalhe importante, mais uma vez, com a batida dos tambores do coração do Luffy, o robô começa a se mover, mas dessa vez ele realmente se move. Ainda é curioso pensar que papel esse robô vai desenvolver, porque agora temos um reforço e tanto. Mas é muito possível que os gigantes inclusive saibam quem era e o que era esse robô. E sobre as batidas do coração, ainda reforçamos nossas teorias sobre a vontade de todas as coisas. A tal vontade de todas as coisas é o que Vegapunk chama de energia, que está em todo o universo, que convenhamos é a mesma explicação que a força em Star Wars. Essa energia se manifesta em todos os seres vivos e se manifesta como haki. Afinal, a palavra haki tem um significado literal de determinação e é a representação física dessa energia. Essa mesma energia era algo controlado pelo século perdido, como é afirmado por Vegapunk, uma energia que não precisava de outra fonte senão ela própria, e que era capaz de controlar robôs e seres inanimados como justamente o robô ancestral. Esse robô, que foi criado 900 anos atrás, já se moveu há 200 anos, quando uma princesa sereia, provavelmente antiga Poseidon, foi o ano em que a discriminação com os homens peixes se tornou real e ela foi até Mary Joyce pela primeira vez. Note, Nika e Poseidon são os dois soberanos que são ditos pelos reis dos mares na Ilha dos Tritões. E quando Nika se moveu e Poseidon também, o robô teve essa ação, baseada na determinação deles. O que fica claro é que esse robô foi criado como um guardião ou guerreiro, que colaborou com o Deus do Sol e o Reino Antigo. Outro detalhe, a mesma energia que o liga foi também a que fez Kuma se mover, mesmo quase sem consciência para salvar sua filha, o que Vegapunk apelidou de amor. Vocês entendem o que a gente quer dizer aqui? Em outro vídeo vamos nos aprofundar ainda mais nisso, porque isso revela até o tesouro de One Piece, mas por enquanto vamos voltar a esse capítulo. Imaginem por enquanto apenas que essa energia e esse amor é quase como a força em Star Wars. 1999. 25 anos atrás, no dia 13 de dezembro, é publicado o capítulo 116, Gigantes. 25 anos depois, dia 1º de fevereiro, para nós, é publicado o capítulo 1106, Do Seu Lado. 25 anos se passaram, nem eu tenho essa idade, muitos de vocês sequer teriam nascido, mas eles já tinham sido introduzidos na história. Elbaf e seus gigantes. Nos desculpem, nós não vamos falar muito sobre Elbaf ainda porque não chegou a hora, mas está muito perto um dos maiores vídeos desse canal sobre a Terra dos Gigantes, mas por agora
precisamos falar apenas do que aconteceu nesse capítulo. Eu não sei vocês, mas desde os spoilers eu já estava completamente maluco com isso. Nós teorizamos Dragon, Frota do Chapéu de Palha, Barba Negra e até Shanks. Chegamos até a conversar no dia anterior no nosso grupo do canal que eram os gigantes de Elbaf, mas mesmo dizendo isso nem acreditávamos, até ver isso. Simplesmente surreal o que aconteceu aqui. O grande retorno dos piratas gigantes. Antes de Shebeck, Roger e Barba Negra eram eles que comandavam o Novo Mundo e os mares. Eles eram o terror e o medo de todos os marinheiros e piratas, os lendários gigantes. Que página dupla, meus amigos. Mesmo pra você que é fã de One Piece recente, ou mais antigo como a gente, sabe o poder dessa página dupla e nada se compara a essa chegada. O melhor de tudo, eles não vieram só pra buscar o Luffy do Chapéu de Palha, provavelmente é claro a pedido do Shanks, mas também em favor do Deus do Sol. Eles disseram com todas as letras, eles sabem que é Luffy e vieram em favor dele, o Deus do Sol adorado pela tribo dos gigantes. Muitos estão especulando que o próprio Shanks foi quem foi responsável por contar isso para Dory e Brog, mas quem é mais atento sabe que os próprios gigantes que mantêm essa lenda viva em suas tradições. Foi o Deus do Sol que acalmou o desastre. Madre Carmel acalma a tempestade de fogo com sua Akuma no Mi, usando a lenda do Deus do Sol se aproveitando da crença dos gigantes. E Shanks nem havia nascido ainda. Um mundo mais brilhante onde todos os povos dão as mãos e riem juntos. O ideal da existência de Nika dito por Carmel quando os piratas gigantes iam ser executados. Os gigantes entendem a importância de manter a tradição e a história do século perdido e vão até Ohara preservar os livros que existiam lá. E vemos isso no flashback de Vegapunk. Solstício de Inverno é o evento que é feito anualmente pelos gigantes, representando a morte e renascimento do Sol. Praticamente um festival que relembra a promessa de retorno do Nika. Quando há uma disputa e nenhum dos lados cede, o deus de Elbaf decide o assunto. Mais uma vez reforçando a existência de um deus guerreiro da tribo de Elbaf, e isso lá em Little Garden. Brog diz que os gigantes são a grande lança, em outras palavras, a grande lança dos guerreiros de Elbaf. Luffy, como disse no início desse vídeo, era para ser o Nika e originalmente um gigante. Agora, Dory e Brog vieram por ele para salvá-lo e buscá-lo. Vocês realmente acreditam que foi Shanks quem trouxe o Deus do Sol para esse povo? Na verdade, é Shanks quem aprendeu isso com eles. E é por isso que é tão temido no mundo. Ele tem o respeito e o carinho dos gigantes, agindo como guardião da promessa dos gigantes, o Deus do Sol Nika, o garoto do chapéu de palha. Talvez a única coisa que Shanks tenha dito é que Luffy quem era o deus que eles esperavam. É irônico que o Dory tenha chamado Luffy de garotinho por não compreender a justiça divina de Elbaf. Mal sabia ele que estava falando com o próprio deus que eles esperavam por tanto tempo. Cara, não tem como não se arrepiar com essa cena, principalmente porque ela é um anúncio para todos nós que finalmente chegou o arco mais esperado da história desse mangá, além do seu arco final, a Ilha de Elbaf. Como eu disse, são 25 anos de publicação até esse momento, e o que é mais poderoso sobre essa cena é que Dory diz algo sensacional. Existem coisas nesse mundo que não podem ser paradas e impedidas. Essa é a mesma fala de Dragon no capítulo 100, quando ele diz que o sonho dos homens, o fluxo do tempo e o propósito herdado não podem ser impedidos. E eu só queria deixar algo claro para vocês. Nós nos contemos muito para falar sobre Elbaf e sua cultura, porque o vídeo sobre essa tribo está para chegar. Aguardem. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e comentar aí embaixo o que vocês acharam e quais são as expectativas para esses próximos capítulos. Porque o Oda realmente ficou maluco e ele quer acabar Egghead o mais cedo possível. Não se esqueçam de se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos e ativem o sininho para não perder o próximo vídeo. Vai ser um vídeo sensacional e vocês vão gostar e se emocionar demais. Garantimos para vocês que vai valer a pena esperar. Não se esqueçam de checar os links na descrição das nossas redes sociais, principalmente o Instagram, que é por lá onde vocês podem mandar suas perguntas pra gente responder aqui em vídeo. E é isso, galera. Valeu!